Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, antes da gente iniciar o nosso vídeo, 2 segundinhos apenas para você se inscrever no canal. Se inscreve aí, ative o sino das notificações e, é claro, deixe o seu like para que o YouTube possa estar divulgando cada vez mais o nosso conteúdo para mais vascaínos. Esses dias eu li um comentário de um amigo que falou assim, ó: caralho, caí de porra de paraquedas nesse canal de leve do caralho, torcedor de candidato. Vocês. Graças aos seus likes, o YouTuber está mostrando o nosso canal até para quem não gosta desse tipo de conteúdo. Qual conteúdo, careca? A verdade, irmão. A verdade, só isso. Porque tudo que eu falo aqui eu trago matéria, irmão. Tudo. Claro que eu tenho opiniões, sim, eu digo, olha, galera, essa é minha opinião. Então eu não falo coisas gostosas, eu não massageio o coração do vascaíno. Cara, se a gente estivesse numa situação, ó, top, claro que eu iria vir aqui, pô. Galera, eu tô no YouTube há 2 anos. E 2 anos é só desgraça, irmão. Não tem motivo nenhum pra vir aqui sorrir, brincar com vocês. Não tem, pô. Cara, tu acha que eu gosto disso? Na moral mesmo. Tu acha que eu gosto dessa porra? Queria vir aqui falar sobre coisa boa. Porra, o Vasco ganhando título, grandes contratações, mas a nossa realidade não é essa. E eu não vou mentir, não adianta, irmão. Não vou. Não vou ficar passando pano. Não vou ficar falando de contratações, especulando vários jogadores aí. Não vou fazer isso. Viu, Júnior Urso? Viu, Júnior Urso, né? Até o Pedro Raul, irmão. Até o Pedro Raul, que até segunda-feira iria acertar com o Vasco, ia fazer exames na parte da manhã e já iria acertar com o Vasco. Já seria apresentado ao elenco e treinar lá no CT. Até agora nada, irmão. Já estão dizendo aí que antes precisava o Caixilha Rei Sol mandar a documentação do Pedro Raul. Agora é o Vasco que tem que mandar. Mas o assunto principal desse vídeo é uma live que aconteceu, ou deve estar acontecendo ainda, lá no canal do Edmundo, da qual ele falou uma parada e eu vou discordar completamente da fala dele. E eu vou trazer aqui para vocês as reportagens que comprovam o porquê eu discordo. E vou usar o final da fala dele desse vídeo que eu vou botar pra vocês para explicar o porquê que eu faço isso, tá? Antes disso, galera, vou mostrar pra vocês aqui um jogador que estava sendo especulado no Vasco e parece que não virá mais, né? Que é o Vina. Vina, tá ligado, né? Lá do Ceará? Pois é. Vamos ver aqui a taxa de aprovação do Vina pela torcida do Vasco lá na Net Vasco. Então tá aqui, galera, ó, o Vina tá aqui, ó, 79% de aprovação contra 21% de rejeição lá no site da Net Vasco. Cara, e você vê, né? Tanto jogador que especulam no Vasco, né? Puta que pariu. Mas vamos focar nesse daqui, no Vina, né? E pra vocês verem, cara, como nós, torcedores, a gente esquece das coisas, né, cara? Eu me coloco nesse meio também, eu não tenho memória do Sérgio Frias, não, irmão. Porra, aí é muito difícil. Minha memória tá falando pra caralho. Fica velho, já era, irmão. Mas teve um amigo aqui, o mesmo amigo que disse que antes de todo mundo especular que o Barbieri era o treinador do Vasco, esse mesmo amigo me mandou aí um vídeo, né, antigo aí do Vina, que antes era Vinícius. Vamos ver aí, a gente torcedor esquece das coisas, cara, a gente esquece. Porra, mas graças a Deus tem a internet aí para estar nos recordando a nossa memória. Dá uma olhada aí no Vina, ou Vinícius, na época do Fluminense. Bom, sinceramente a gente pensa no Fluminense. A gente tem uma meta, querendo ou não, que a gente se fechou e fez até o final do ano. Então a gente vai procurar sempre vencer, né? Para nos beneficiar e não beneficiar ninguém. É claro que a gente sabe que o Vasco está, né, brigando e se por acaso a gente perder e prejudicar o Vasco, eu acho que por tudo que envolveu, não só a gente, mas como toda a torcida tricolor vai ficar feliz. E se por acaso a gente perder e prejudicar o Vasco, não só a gente, mas como toda a torcida tricolor vai ficar feliz. Essa entrevista desse pela-saco aí foi no ano de 2015, terceiro rebaixamento do Vasco. Na 33ª rodada, o Vasco jogou contra o Fluminense no Newton Santos, perdeu de 1-0 e logo após isso o Fluminense tinha ainda 2 jogos contra adversários diretos
do Vasco na luta contra o rebaixamento. Aí ele soltou essa pérola aí, né? Se eles perdessem para esses dois adversários, Avaí e Figueirense, ganhou do Avaí, perdeu para o Figueirense, eles ficariam felizes. Esse Vina, hoje é Vina, né? Antes era Vinícius, hoje é Vina. Esse pela saco aí. Graças a Deus que essa porra não vem pro Vasco. Só pra gente relembrar só. Vou colocar o vídeo agora do Edmundo. O Advando Magalhães Oliveira colocou um superchat de R$20 lá no Mundo Ed e fez uma excelente indagação ao ídolo, né, como jogador Edmundo. Sou fã, Edmundo. Só faço uma ressalva. A pior coisa que você fez foi ter criado a Mais Vasco. Na verdade, ele criou a Sempre Vasco, né? Depois que esse grupo político entrou no Vasco, todas as eleições foi judicializado. E ele tá certíssimo, cara. Ele tá certíssimo. E agora a gente vai ver o que o Edmundo respondeu para ele. Primeiro, Advando Magalhães Oliveira. Primeiro que eu nunca fiz parte da Mais Vasco. A minha chapa se chamava Sempre Vasco. Eu sei que é muito difícil provar o que eu vou dizer agora, mas o nosso grupo ele era formado de gigantescos vascaínos, né, com grana, com muita grana, influência no mercado, pessoas que só queriam o bem do Vasco. Eu acho que fica melhor fazer pausado, né? Porque depois ele vai entrar em outro assunto. Mas vamos lá. Galera, o Edvando colocou lá Mais Vasco, mas é a mesma coisa. Sempre Vasco e Mais Vasco é igual, cara. É a mesma chapa, praticamente. É tudo igual ali. Você quer ver por quê? Vamos lá. Vamos botar aqui a matéria. Eu não vou nem muito longe. Vou pegar a matéria de 2020. Bastidores do Vasco. O empresário Olavo Monteiro de Carvalho, que Deus o tenha, apoia Salgado. Move. Olavo Monteiro de Carvalho. Move. Move, muito move. Ele foi vice-presidente da Assembleia lá do Roberto Dinamite. O xadrez da eleição do Vasco começa a ganhar forma e peças importantes do cenário político estão se posicionando. O da vez foi o empresário e grande benemérito Olavo Monteiro de Carvalho, que em vídeo obtido pelo UOL Esporte declarou apoio ao candidato Jorge Salgado, do grupo Mais Vasco. No pleito em 2017, Carvalho havia apoiado Júlio Brandt. O senhor Olavo Egídio Monteiro de Carvalho apoiou Júlio Brandt. 2014 foi a mesma coisa, que novamente tenta chegar à presidência com o grupo Sempre Vasco criado aqui pelo Edmundo. O movimento do Olavo de deixar a chapa de Júlio Brandt rumo à de Salgado foi igual ao que já havia sido feito pela família Osório. José Carlos, o tio e Carlos Roberto Osório, né? Claro, o sobrinho, ambos conselheiros. Ou seja, o que o Olavo fez foi o mesmo que José Carlos, o tio, e o Carlos Roberto Osório, o senhor Osório, aí, o senhor Lava Jato, fizeram. Eles apoiaram em 2017, a família Osório apoiou também o Júlio Brandt. Assim como o Salgado, tanto em 2014 e 2017, apoiou o Júlio Brandt. Esses são o nome, inclusive, o senhor Duque Estrada, tá? E pelo advogado e conselheiro Roberto Duque Estrada. Ou seja, os três principais nomes da chapa Mais Vasco, Jorge Salgado, Carlos Osório e Duque Estrada, apoiaram Júlio Brandt, tanto em 2017 como em 2014. Então esses nomes aí, esses grandes nomes que o senhor Edmundo fala, são todos da chapa Mais Vasco hoje. São esses nomes aí. São esses nomes que ele cita que apoiavam ele. Da alta sociedade, grandes vascaínos que só queriam o bem do clube. A gente tá vendo, né? O bem que esses caras queriam do clube, tá, Edmundo? Que você hoje está criticando. Judicializar as eleições criou no torcedor uma desconfiança muito grande, mas, por exemplo, no caso da urna 7, era super necessário se judicializar, porque existia um verdadeiro mensalão dentro do Vasco da Gama, e isso foi provado graças à judicialização. Eu não faço mais parte do processo de eleição eleitoral do Vasco, mas não vou me calar, e vou sempre dizer o que eu acho certo ou errado. Goste vocês
ou não? E essa última fala do Edmundo é que eu trago para a minha realidade de torcedor. Eu sempre vou vir aqui, já que eu tenho um canal de YouTube, né, há 2 anos, com 12 mil inscritos, eu sempre vou vir aqui e vou falar o que eu acho certo ou errado, goste você ou não. Simples, se ele pode, eu também posso, você também pode, todos nós podemos. E eu digo para vocês, o que ele falou aí não é uma verdade, é uma inverdade. E eu vou mostrar para vocês aqui. Não sei se ele falou isso por falta de conhecimento ou sei lá o que, irmão. Mas não tá certo o que ele falou, não. Olha aí a matéria. Essa matéria é da Rádio Tupi, tá, galera? Vamos lá. Justiça arquiva ação sobre a urna 7 da eleição de 2017. Advogado Leonardo Rodrigues comenta. Você se lembra dela, a famosa urna 7, que gerou tanta confusão nas eleições do Vasco em 2017? Pois é, a Justiça determinou o arquivamento do processo por falta de objeto, após 4 anos de espera para saber se aqueles eleitores que apoiavam o então candidato Eurico Miranda tinham legitimidade naquele pleito. Com os seus votos contados, a chapa de Eurico Miranda venceria a eleição e sem eles deu a chapa de Júlio Brandt, depois derrotada no Conselho Deliberativo por Alexandre Campelo, que herdou os votos euriquistas. Para o advogado Dr. Leonardo Rodrigues, nomeado pela chapa de situação para defender a legitimidade da urna 7, nas últimas eleições do Vasco da Gama, basta uma liminar da Justiça Comum para sentar na cadeira de presidente do clube e nela cumprir o tempo de mandato. A gente sabe, galera, que para você ter, igual o Júlio Brandt falou, né, que a Justiça se fez presente e anulou porque tinha mensalão, você só pode falar sobre isso quando tem a decisão de mérito da questão. E não houve isso não, tá, Edmundo? Você tá muito enganado. Isso aí morreu junto com o Eurico Miranda no túmulo dele. A última eleição que deu vitória a Jorge Salgado diante do Leva esse ano é retrato dessa situação, com várias ações e que vão se arrastando na dúvida se podia não fazer a votação online como determinou a Justiça. Vai dar no mesmo, vai perder o objeto. Vamos ver aqui a fala do Leonardo Rodrigues, advogado. Boa noite, Wellington. Boa noite, amigos da Tupi. Eu não tenho dúvida de que o vencedor na urna de 2017 foi o presidente Eurico Miranda. Como a gente sabe, infelizmente, houve uma inversão do resultado através de um processo judicial a respeito da urna 7. Mas, curiosamente, o processo acabou de ser extinto. Acabou não, tem alguns meses, foi extinto nesse ano de 2021 justamente por perda de objeto. Vale lembrar que aqueles votos tiveram a sua eficácia afastada por uma presunção de fraude que nunca foi efetivamente demonstrada no processo. O que a gente vê, Wellington, infelizmente, é que isso tem se tornado corriqueiro, tem se tornado uma estratégia de um segmento político do clube de resolver as eleições fora e judicialmente, mas especificamente através de liminares. Liminares de apelo e que aproveitam aquele momento para resolver e definir o rumo de uma eleição, sabendo que aquele mérito, por mais improvável que seja de julgar procedente, não vai ter tempo hábil para ser enfrentado. E assim consegue-se sentar na cadeira de presidente do Vasco da Gama, através de uma liminar que, ao fim e ao cabo, ninguém sabe se aquela decisão foi ou não correta, ou se será ou não correta, porque geralmente o mandato do presidente de 3 anos se esvai antes do julgamento. E é assim que são resolvidas as coisas no Vasco, infelizmente. Inclusive, a gente viu isso, mais uma vez, se repetir no processo eleitoral de 2020, que todos diziam que o problema era o Eurico, e ficou demonstrado que não, absolutamente ele estava longe de ser o problema que dava toda essa confusão na eleição do Vasco. Tanto assim é que essa eleição foi ainda mais tumultuada. E, mais uma vez, o presidente atual foi escolhido e está pendurado na caneta liminar
de uma decisão bem controversa e que a gente não vê ela ou o raciocínio dela vingando pelo país afora. Pelo contrário, o raciocínio é exatamente oposto, tendo em vista a autonomia privada dos clubes garantida na Constituição. Antes que você venha me criticar nesse vídeo, pesquise. Faça a sua pesquisa dentro da sua casa, irmão. Você mesmo aí, ó. Pesquisa no Google. Se teve julgamento, não teve julgamento nenhum. Não teve decisão de mérito. Até hoje, e ninguém vai saber. Assim como será da eleição de 2020. Ninguém vai saber se podia ter votação online ou não. Na Mulambada não pôde ter votação online, no Fluminense não pôde, mas no Vasco pôde. A eleição de 2017, a urna 7, disseram que tinha mensalão. Ninguém sabe, irmão, se aqueles votos ali eram legítimos ou não. Pesquisa por você, irmão. E seu Edmundo, você faz uma live para mais de 2.000 pessoas, cara. Você tem que ter responsabilidade nas coisas que você fala, irmão. Cadê decisão de mérito? Já que você falou que a justiça anulou a urna 7. Mentira. Não foi isso que aconteceu, não. É uma liminar. E liminar a gente sabe, né? Até pela eleição de 2020, que cai, volta e vai outra e vai outra. A gente acompanhou tudo isso. Aí ele diz que saiu, que não faz parte mais da política do clube, que largou isso, Edmundo. Você nunca vai sair da política do Vasco, irmão. Você criou a chapa Sempre Vasco. Você sempre vai levar isso nas suas costas, cara. Sempre. Não adianta querer fugir disso, não. O teu estrago já foi feito. E outra, os representantes da chapa que você criou protocolaram na secretaria do clube um pedido de esclarecimentos, né, ao clube associativo sobre os investimentos da SAF, da qual o nome maior da chapa, que é o Júlio Brandt, participou da comissão especial da venda, ou seja, leu os contratos. Que porra é essa, irmão? Vocês estão fazendo isso para quê? Para a torcida ver e para vocês virem forte em 2023? Só pode, porque não tem explicação. O cara participou da venda, foi um dos poucos vascaínos que tiveram acesso aos contratos. E tá pedindo explicação? Tá teu contrato que tu leu, porra. Fui, galera. Tamo junto, hein?